Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Raquel Ninkau. Ela é mentora de vida. E aí, Raquel, se apresenta para a galera do VDcast. Gente, eu sou Raquel Ninkau, eu sou mentora de vida. E aí a pessoa vai olhar para mim e vai falar, mas que diabo é isso, mentora de vida? Eu te conduzo no caminhar para que quando você tenha 65, 70, 80 anos, você tenha conquistado o que eu chamo de vida plena, ou você tenha mantido o que você já tem hoje de vida plena até aquele momento. É isso. E Raquel, vamos direto ao ponto aqui. Sim. Você falou aquele momento. Que momento? Como é que eu vou dizer? É o momento de partir. Porque todos nós, e eu digo todos nós porque me incluo nesse grupo, não gostamos de falar da nossa finitude. O que é um erro muito sério, porque quando você tem consciência da sua finitude, você vive infinitamente melhor. Então, quando eu pego um mentorado que está correndo com o trabalho, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de construir, e falo para ele, mas e se? E ele fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Fala, então, se você tem um filho pequeno, e se? Como fica esse seu filho pequeno? Você preparou o futuro desse filho pequeno? Se você passa por um contexto complexo, e se? Então, qual é a minha mentoria? A minha mentoria é como vai ficar no momento do se. Então, eu te oriento a ter uma vida saudável, com todas as linhas voltadas para a sua saúde física. Eu te auxilio no desenvolvimento da sua saúde emocional, com todas as questões que envolvem a tua saúde emocional. Eu te auxilio na sua vida financeira. E aí, assim, tá, mas eu ganho um salário mínimo por mês, como é que eu vou conseguir pensar em futuro? Ora, a capacidade financeira não está ligada enquanto você ganha, mas sim enquanto você gasta. Se você tiver condição e orientação, você chega no seu momento futuro com uma estrutura financeira. As suas relações pessoais, que nem eu falei, eu fiz uma pergunta para um mentorado a semana passada, que o levou a pensar e só me responder na semana seguinte. Se você quebrasse financeiramente hoje, esses amigos que você tem estariam com você? Ele não conseguiu me responder no dia. Ele me respondeu na semana seguinte, não. Eu falei, você tem amigos que estariam com você? Tem. Então investe neles também. Não se afasta dos amigos que estão do seu lado, que são os jogadores com vocês, porque eu sei que quem quer andar com tubarão, se eu sou tubarão, tem que andar com tubarão para conquistar, que quem tem que correr, tem que correr. Eu entendo, reconheço, mas eu tenho que pensar também naquela pessoa que vai estar do meu lado, mesmo que eu esteja quebrado. Independentemente da situação, independentemente se você está na pior, se está na melhor. Exatamente. E é aí que entra a mentoria. Porque as pessoas se perdem ao longo do caminho. E ao se perder ao longo do caminho, quando elas estão lá na frente, muita coisa já não dá mais para ser recuperada. E a gente que faz todos os estudos, que é voltado para isso, a gente percebe uma coisa muito interessante, que é assim, lá no momento do se, né? As pessoas estão muito mais tristes pelas relações não construídas, pelas relações não mantidas, do que pelos bens, não existe pessoa no momento do si que fala, eu devia ter comprado uma Lamborghini. Não existe. Ela fala, puxa, eu podia ter olhado melhor para minha mãe, eu podia ter cuidado melhor da minha família, eu podia ter visto todos os caminhos que o meu filho viveu, que meu filho caminhou, a primeira palavra, o primeiro livro, a primeira apresentação na escola. Então, por isso que o nome da mentoria é Mentoria de Vida Plena. Então, assim, se você é um cara que já conquistou tudo, a Mentoria de Vida Plena te auxilia no processo de manutenção dessa conquista. Se você não conquistou, está no caminho da conquista, a Mentoria de Vida Plena te auxilia na conquista sem dano, sem perda, né? Na conquista integral, porque é exatamente isso. Só não terá envelhecimento, só não chegará aos 80 anos quem o IC chegou antes. Então, por que não
conduzir da melhor forma isso. E aí que entro eu. E aí tem um detalhe muito interessante, Vitor. Tem algumas pessoas que dizem para mim assim, mas com que autoridade você fala sobre isso? Essa é uma boa pergunta. Como que nasceu esse troço em você? Com que autoridade você fala sobre isso? Primeiro, eu sou uma senhora de 61 anos, faço domingo. Segundo, eu tenho uma saúde incrível, eu saio, eu danço. Esse fim de semana eu estive no show do Titãs. Que massa. Né? Eu bebo ocasionalmente, claro, não bebo, mas bebo ocasionalmente. Me alimento muito bem. Tenho excelentes relações. Tenho um casamento sólido, super bem construído, um casamento de afeto, né? Tenho excelentes amigos que estão comigo há 40 anos, e alguns até há 50, quer dizer, que são relações que foram construídas ao longo do tempo. Tenho liberdade territorial e tenho liberdade financeira. Será que o meu projeto há 25 anos deu certo? Ó, na minha leitura, sim. E o mais interessante esse sim não precisa ser absoluto. Você é referência para algumas pessoas, para outras tantas não é. Com certeza. Isso é muito belo, porque essa relação de mentoria, ela vem por afinidade também. Você falou do relacionamento amoroso. A relação mentor-mentorado, ela também vem por afinidade. Sim. Algumas pessoas comungam dos seus valores, comungam dos seus princípios e por isso vão escolher caminhar juntos. Outras já olham pra você e falam, cara, não é esse caminho que eu quero ir. Sim. Show de Titãs. Tipo, isso não tem nada a ver comigo. E aí não vai se conectar. E tá tudo certo. Eu falo que a vida de mentor, ela tem que ser nos seus próprios termos. E o mentor, ele não tem que ser o número 1 no que ele faz. Ele não tem que ser o exemplo ilibado, o exemplo perfeito de estilo de vida e formato. Não, não, não. Ele tem que ser autêntico. Ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que ser fiel ao que ele acredita. E imediatamente e automaticamente, ele vai reverberar isso. Ele vai vibrar e vai atrair as pessoas que estão na mesma pegada e na mesma frequência. Sim, exatamente. E isso é muito interessante. Esse dado de pessoas que se conectam com você pelo que você é, pelo que você representa. Isso. Né? Porque discursar é muito fácil. Eu conheço muita gente que discursa em cima de uma cartilha. Outra coisa é ser. E a minha mentoria está voltada para o ser. E aí é aquilo que eu brinquei, pequenos pacotes, né? Porque existem pessoas, por exemplo, que não precisam da mentoria na questão da saúde. Então, eu não vou cobrar para ser mentor dele na saúde. Ele já está com tudo isso muito bem encaminhado. Eu vou em outras situações. E existem pessoas que têm outras coisas diferentes. Por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa com a qual eu estou fazendo toda a sucessão patrimonial. Então, nós estamos cuidando de testamento, de sucessão mesmo, de sucessão empresarial, de quem vai cuidar do quê e quando, e de testamento vital. Você já ouviu falar em testamento vital? Menor ideia do que seja. O que é? Então, testamento vital é uma coisa muito interessante. Eu digo como eu quero ser cuidado, ou como se eu quero ser tratado, se eu, em algum momento, não puder decidir, eu perder a minha autonomia. Você diz se você quer que mantenha vivo por aparelhos ou se não quer que mantenha vivo por aparelhos. Exatamente. Por exemplo, assim. Ou quem vai cuidar de mim, às vezes em que condição, quanto essa pessoa vai receber para cuidar de mim, quem vai cuidar do meu patrimônio, porque é diferente do testamento normal. Porque eu estou viva. Se eu estou viva, o meu testamento normal não tem efeito. Então, eu faço um testamento vital. Então, tudo vai depender, e aí é o mundo fascinante da mentoria, porque ela não é engessada, ela não é fechada. Ela tem muito a ver com o que eu posso entregar e com o que você precisa receber. Cara, que maravilhoso. E eu sei que esse tema dói, né? Ninguém quer fazer seguro... Seguro de vida até já está na cabeça das pessoas, mas ninguém quer comprar o seu caixão antes da hora, né? Então é um assunto muito delicado. E é até um ponto interessante entre a gente, que quando você entrou lá no Vida de Mentor, você não se apresentava como mentora de vida. Não, foi uma mudança que aconteceu lá dentro. Aliás, é um dado que vale muito a pena trazer, porque eu acho que traz a diferença da sua mentoria. Porque a tua sacada foi milionária para mim. Para mim, ela me tirou, porque até então eu convidava as pessoas para falar sobre morte. E aí eu ouvia as coisas mais interessantes. Nossa, Deus me livre, não quero nem ouvir falar nisso. Nem falar nisso. Eu não falo essa palavra. E as pessoas agem, e é muito triste, com relação à morte, acreditando que se eu não falo, a morte vai passar por mim, vai olhar e falar assim, não, esse aí não fala de mim, então nem vou olhar para ele. E é isso que as pessoas acreditam. E aí você disse para mim, dessa forma não vai vender. Dessa forma, apesar de ser um produto lindo, de ser uma ideia maravilhosa, ninguém vai querer ouvir falar de morte. E aí eu falei, tá. E aí a gente conversando em casa, né, eu e o meu marido maravilhoso,
vida plena. Porque é isso, é plenitude. Porque se você tem noção de finitude, você vai aproveitar cada dia. É isso. Tirou o foco do fim, da perda e focou no ganho, no que a gente tem hoje, que é a vida. Exatamente. E a partir daí, ficou assim, mais vendável. Porque, mais sexy, muito melhor. E porque quando eu chamava alguém para falar sobre morte, a pessoa, né? Hoje não, hoje eu estou no elevador e falo assim, nossa, você já ouviu falar sobre vida plena? A pessoa fala, nossa, vida plena, o que é isso? Ah, vida plena é isso. E aí, aquilo que nós já, em outras conversas que nós já tivemos, eu vendo no botequim, no elevador. Sim. É literal isso, né? E porque é prazeroso falar a respeito. A pessoa que ouve sente prazer em ouvir também. E, em regra, ela às vezes diz assim, não, isso aqui é para mim. Tá, então vamos trabalhar isso aí. E essa modificação, essa sacada foi com você. Então, assim, a César o que é de César. O projeto é meu, a ideia é maravilhosa, mas ele se tornou vendável graças a você. E de lá para cá, tá vendendo? Como é que tá funcionando isso? Eu ainda não estou escalando em termos de internet. A gente já está preparando todo o processo do lançamento, porque a gente montou uma esteira, a Vida Plena, né, que são pequenas mentorias até a grande mentoria. Você separou em produtos compartimentalizados, né? Exatamente, porque a grande mentoria é uma mentoria para 100K. É uma mentoria de 1 ano, né, na qual eu atendo a pessoa uma vez por mês presencial e uma vez por mês online. Por que de 1 ano? Porque são várias vertentes e eu preciso acompanhar se a pessoa está fazendo aquela vertente. O tempo é matéria-prima, né? Porque se eu digo para você assim, olha, Vitor, você para sua saúde vai precisar se alimentar corretamente. Eu não vou conseguir aferir isso em 1 mês, eu vou aferir isso em 1 ano. E como eu vou aferir isso? Você vai passar pelo médico da minha confiança e ele vai dizer, ele realmente está fazendo. O triglicerídeos dele melhorou, a glicemia dele está perfeita, o colesterol dele está lindo. Ok. Aí tem a questão emocional, também será aferida. Então, essa mentoria de 1 ano, ela precisa de 1 ano para que eu possa fazer o aferimento do caminhar. Essa é a nossa mentoria mais cara, que é a mentoria de 100K. Mas aí você diz assim, tá, mas eu só preciso, por exemplo, dessa parte do testamento vital, de como isso funciona, de como eu vou ser cuidado, de que forma eu quero ser cuidado. Essa é uma mentoria de 4 encontros. É uma mentoria de 6K. Que é com início, meio e fim, é uma coisa mais fácil e rápida, né? De rápida implementação. E de rápida implementação. E dá para medir mais rápido também. De aferimento de resultado rápido. E aí, se eu consigo aferir o resultado rápido e você obtém um resultado rápido, tá perfeito, tá maravilhoso. Só que aí tem um detalhe muito interessante, né? Você volta para ver os outros resultados. Claro, porque se você gostou daquela primeira transformação, você fica curioso, interessado nos outros passos também, né? Exatamente. Então, é um processo maravilhoso. Você realmente me tirou do lugar. E me levou para um lugar show de bola, né? Tá feliz, né? Aparentemente. Não dá. E aí entra o dado interessante. Quer dizer, a minha cara, eu sou muito transparente. Não dá para eu... Ai, Vitor, eu estou muito feliz. Está tudo maravilhoso. Do mesmo jeito que... Ai, Vitor, eu estou tão triste hoje. Eu não tenho essa característica. Eu sou muito transparente com as pessoas, né? E é muito gostoso. E é um projeto muito legal. Porque, assim, eu fui advogada a minha vida inteira. E na minha vida inteira, eu cuidei de problemas. Eu solucionei problemas. Eu fui mentora de advogados. Não quero mais isso. Eu quero evitar problemas. Eu quero gerar felicidade. E aí, eu estava conversando com uma amiga essa semana. Ela falou, nossa, você encontrou o seu propósito mesmo, porque você fala assim, com um gás, com uma... Dá pra ver uma faísca, né? Ela falou assim, ela falou, porque assim, você sempre foi apaixonada pelo universo do direito, você sempre foi uma excelente profissional, mas esse brilho que eu tô vendo no seu olho, fazia tempo que eu não vi. Eu falei, então é isso, é um encontro. E aí você transforma o outro, porque... Não tem como, né? É a sua vida plena aí nesse processo aí. Exatamente. É a constatação da minha vida e o caminhar. E aí entra isso. Eu estou preparando para, aos 85, 90 anos, continuar com esta vida que eu tenho hoje. Né? Ter uma vida melhor, né? Mas, no mínimo, essa que eu tenho hoje. Isso é muito poderoso. Você chamou do e se, né? Uhum. Não é e se. Não. É e quando. Exatamente. O que vai acontecer, né? Vai. E é muito pesado para algumas pessoas a gente trazer esse tema, né? Tem gente que na primeira frase do VDcast já foi embora, porque não aguenta lidar com isso. É verdade. Mas eu gosto dessa visão. Tem uma frase do latim, né? Memento mori. Memento mori é lembre-se que você vai morrer.
E eu acredito que quando a gente encara a inevitabilidade da nossa morte, a gente lida com a vida de forma muito mais madura, de forma muito mais plena, né? Isso é gostoso. E eu sei que nem todo mundo aguenta. Mas nem todo mundo aguenta viver a melhor vida que pode viver também, então, né? E eu não acredito que ser possível viver a melhor vida que pode se viver sem contemplar com frequência a inevitabilidade da morte. Sim, com certeza. E é um processo muito interessante, porque nós convivemos com muitas pessoas. E se a gente prestar atenção, boa parte das pessoas com as quais a gente convive, elas convivem deixando coisas para amanhã. Elas convivem deixando para depois. Elas deixam de dizer o eu te amo para a mulher hoje, porque eu posso dizer amanhã. Elas deixam de viver coisas boas hoje. Um ano que vem eu vou. E se não tiver ano que vem? E se não tiver depois? Né? Então, assim, você faz aniversário hoje, eu sou a primeira pessoa a te desejar parabéns. E já ouvi pessoas dizendo, mas a gente vai fazer uma surpresa à noite. Não, mas e se acontecer alguma coisa entre agora de manhã e à noite? Eu dou os parabéns, abraço, digo tudo, e à noite eu vou na surpresa. Sim. E tá tudo certo. Então, e eu tô falando de detalhes menos relevantes. Eu falo assim, do perdão que você não deu, né? Do pedido de perdão que você não fez, do relacionamento que você deixou por bobagem, e aí o tempo passou, e às vezes você até sente falta daquela pessoa, mas você não tem mais como resgatar. Quando você começa a mentoria, você não só sabe como resgatar, como você sente a necessidade de buscar essas coisas, porque eu mostro o quanto é importante, eu mostro o quanto é bom, eu mostro o quanto é maravilhoso viver com o coração limpo, sem nenhum acerto. Porque o meu processo começou há mais ou menos 20 anos numa reunião com um monge. E ele fez a seguinte pergunta para mim: você está pronta para morrer? Eu fiquei indignada num primeiro momento. Como assim pronta para morrer? Eu sou uma mulher cheia de vida. Mas durante a conversa, ele me mostrou o que era estar pronto para morrer. Ele me mostrou que estar pronto para morrer é não ter nada pendente, é não ter nenhuma conta a ajustar, é estar com todos os laços e afetos em ordem, é ter feito todas as conquistas que você queria até aquele momento. Porque eu acho que a Ana Michele diz uma coisa: a única coisa que a morte impede é o amanhã. Que o hoje está aqui, agora. Por que eu vou não fazer agora? Por que eu vou deixar para amanhã? E quando eu faço isso no processo de mentoria, o meu mentorado para e fala: nossa, tem um monte de coisa que eu preciso correr atrás para resolver. E é uma delícia. E ao mesmo tempo é libertador, né? É, exatamente. Eu vou falar uma frase que vai chocar quem vai ouvir. Mas a minha avó morreu e eu fui pro parque de diversões. E quando eu falo isso, é algo que é um pouco chocante. Porque as pessoas não estão prontas para lidar com isso, cara. Como assim? A sua avó morreu e você foi no parque no dia seguinte? Não, não foi no dia seguinte, não. Foi no mesmo dia. Eu tava nos Estados Unidos e eu tava com um passeio comprado. E era eu, a minha esposa e um casal amigo. E eu soube da notícia. E, cara, o que eu ia fazer? Voltar para enterrar um corpo? É isso. Tipo, pra mim não faz sentido. Maravilhoso. E mais do que isso, eu e minha avó, a gente sempre teve um combinado. Eu gosto muito de viajar, né? Já foram mais de 50 países, ela sabe o quanto que era importante pra mim. E ela sabia da finitude dela, né? Ela sabia que em algum momento ela ia morrer. O natural é os avós morrerem. Sacou? Triste é o avô que enterra o neto, o pai que enterra o filho. Mas o filho que enterra o pai, o filho que enterra o avô... Cara, essa é a ordem da vida natural, né? Sim. E é muito interessante isso, porque a minha avó sempre falou sobre esse momento e me preparou pra isso. A gente tinha um combinado esquisito, que pra muitas pessoas pode parecer mórbido, né? Mas pra gente fazia sentido. O nosso combinado é que se ela morresse, a minha família nem ia me avisar. Tipo, o combinado era minha mãe não me avisar, pra eu poder seguir a minha vida. Que os vivos vivam, né? E, assim, minha mãe avisou, né? Mas eu tava acompanhando, foi Covid, e foi muito, ao mesmo tempo rápido e ao mesmo tempo demorado, né? Então, foi muito louco isso, porque eu sofri, eu vivi o luto, só que o luto eu vivi no tempo que ela estava internada, não no dia que ela morreu. No dia que ela morreu foi como se fosse libertação, sabe? Foi como se fosse algo de soltar, assim. Não foi naquele dia que ela morreu. Ela tinha morrido algum tempo antes ali e não tinha mais volta. E se voltasse, não seria mais a minha avó. Então, eu acredito que Deus é perfeito e tudo é perfeito da forma que acontece. Cara, minha avó,
ela tinha 70 e poucos anos, ela atravessava a rua fora do sinal. Então, assim, se não fosse o Covid, ia ser o quê? Um atropelamento? Ou uma doença, sei lá, diferente? Ia ser de alguma forma. Em algum momento. Não é e se, é e quando, né? Eu costumo dizer que a morte é um fato que tem data certa. O meio é que a gente não sabe qual é. Né? Então, assim, eu sou Carolinha, tenho formação protestante e tal. Então, eu costumo dizer assim, mas o fulano foi lá e matou ele. Matou porque era esse o instrumento que Deus ia usar para atingir a finalidade. Caso contrário, Deus não teria permitido que acontecesse. Então, essa é a minha forma de ver. Porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então, essa é a minha convicção. Eu respeito quem pensa diferente, mas é a minha convicção. E isso faz com que as coisas sejam muito mais fáceis. E por que você conseguiu estar no parque de diversões? Essa é a Porque sacada. Você viveu com a sua avó. Mas tem mais coisinha aí. Sim, eu vivi, mas não é só isso. E é uma coisa que eu acho que eu nunca falei abertamente assim, mas nos últimos anos, e quando eu digo os últimos anos, não foram os últimos 2 anos ou 3 anos, eu tô falando de 5 anos, 7 anos ou mais. Todas as vezes que eu me despedi da minha avó, eu me despedi pela última vez. E não é porque ela estava doente. As pessoas que têm algum parente doente terminal, que tá para morrer, sei lá, câncer, digamos, elas se despedem como a última vez. Só que, cara, será que não estamos todos com uma doença terminal? Essa é a grande loucura. Eu tava em Dubrovnik, que é uma cidadezinha na Croácia. E eu tava pilotando meu drone ali, aquela muralha medieval e tal. E aí, quando eu parei o drone, tinha um grupo de chineses atrás de mim. Eles aplaudiram quando eu pausei o drone e tal. E a gente começou a conversar. E aí eles começaram a conversar, a perguntar das minhas viagens. Eu falei, já foram mais de 50 países e tal. E aí eles, a gente gosta de viajar, mas a gente não viaja tanto assim. Aí eu falei, mas eu viajo tanto assim? Já foram mais de 50 países? Porque eu tô sofrendo com uma doença terminal. E aí quando eu falei isso, eles imediatamente ficaram com uma cara de pena e tudo mais. Sinto muito e tal. Eu falei, não sinta muito não, porque você tem a mesma doença. Aí eles, como assim? Eu falei, cara, eu tenho uma doença sexualmente transmissível com 100% de fatalidade. O nome é vida. Exatamente. E aí na hora a ficha caiu pra eles. Eu falei, eu tô com essa doença terminal, eu vou morrer dela. E você também vai. Só que eu sei disso. E aí eu vivo de acordo. Então, eu sabia que em algum momento eu ia me despedir da minha avó pela última vez. E eu sabia que uma das coisas que mais geram frustração, e gerou frustração em mim quando meu avô morreu e eu não pensava dessa forma, eu era um garoto, eu tinha 15 anos. Eu me arrependi. Eu queria ter dado um último adeus que eu não pude dar. Sacou? Uhum. E eu falei, dessa regret, né? Desse arrependimento eu não vou mais sofrer. Então, todas as vezes que eu me despedia da minha avó, que não tinha nenhuma doença, eu me despedia pela última vez. Em algum momento eu não ia estar certo. Então, calhou que da última vez eu tava. Sacou? Então sim, ela morreu, eu fui pro parque. Porque não faltou eu te amo, não faltou abraço, não faltou beijo, não faltou carinho, não faltou almoço. As oportunidades que eu tive eu aproveitei muito bem. Então não teve arrependimento. As pessoas se arrependem do que elas não fizeram. Então é fácil a pessoa olhar e falar assim, o Vitor é psicopata, olha, a avó morreu e foi pro parque. O casal amigo que foi lá no parque, ele falou, amigo, tu não quer cancelar? Eu falei, eu não, vou fazer o que ao invés? Não tenho o que fazer. Tá escrito lá também, né? Deixa os mortos enterrarem os mortos. Cara, não tem sentido eu voltar. A minha avó não é o corpo dela. Sacou? Sim, com certeza. E é exatamente isso. E a grande questão é, qual é o processo de entendimento? Qual é o processo? É descobrir isso. Puxa, eu ia vender mentoria para você, já não vou mais. Parece que eu sou o avatar transformado. Ter essa clareza é muito poderoso, né, cara? Exatamente. E as pessoas não têm. Saber-se finito transforma a sua vida. Saber-se finito faz com que você seja o melhor em todas as relações. Te torna eterno, se você parar para pensar. Sim, te torna, porque você vai para o coração dos outros, né? E mais do que isso, te dá uma paz muito grande. Porque assim, eu vou dar o meu melhor para todas as pessoas que eu amo. Se elas não receberem como o melhor, o problema é delas, não meu. Eu estou com a minha satisfação em ordem, eu estou com o meu coração tranquilo, eu estou em paz. Então, é isso que representa a vida plena. Para mim, isso é vida plena. É isso que eu ensino para as pessoas. É nisso que eu oriento, é nisso que eu mentoro, é nisso que eu tutelo, né? Porque existem todas as outras possibilidades. Então,
E é uma delícia ser agente transformador. É uma delícia encontrar a pessoa depois e dizer, você transformou o meu dia, você transformou a minha vida, a minha família está vivendo muito melhor do que você, eu sou melhor pai depois que você, eu sou melhor marido depois de você. Então, não tem preço, Vitor. Quer dizer, não tem preço até a página 2. Até que tem, né? Tem valor da mentoria. Tem o valor da mentoria. Porque também eu entendo isso. Eu já fui aquela pessoinha, como é que diz o Zé Roberto? Perebenta. Porque eu dizia assim para ele lá atrás, quando eu comecei todos os processos de desenvolvimento, eu não preciso de dinheiro, não tem sentido. A maior parte do dinheiro que eu uso para auxiliar pessoas. Ele falou, larga a mão de ser perebenta. Quanto mais dinheiro você tiver, maior o volume de pessoas que você vai ajudar. Se você gosta de auxiliar pessoas, se você gosta de entregar para as pessoas, para com isso. Você está parecendo aquele cara que só recebe uma cesta básica. Não é muito melhor receber um caminhão de cestas básicas? Sim. É verdade. Então, assim, não tem preço no sentido de realização de propósito, no sentido de realização de felicidade, no sentido de caminhar para uma melhor vida. Tem preço no sentido de que o que eu sei, o que eu entrego, tem um valor monstruoso, porque transforma a vida de quem recebe. Maravilhoso e poderoso. Exato. E olha, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou do seu background na área do direito. Eu também sou advogado. Numa outra vida, né? Passou esse troço, mas olha, eu fui advogado, 5 anos de FRJ, passei na prova da OAB. Eu não fui de exercer a profissão, mas eu estagiei na área. Primeiro eu estagiei na Defensoria, depois eu fui para a Justiça Federal, depois eu fui para o outro lado da força, né? Fui para escritório particular. Então eu vivenciei o direito. E eu era pago por aqueles clientes. Só que eu sentia que o dinheiro que vinha para mim, ele não vinha rindo. Ninguém é necessariamente feliz de pagar o advogado, né? E é diferente. Eu acredito que os dinheiros, eles não são feitos da mesma forma. Dinheiro é o score dessa vida aqui, né? Uma das formas de medir o que a gente consegue realizar. É energia colocada num número ali. Sim. Mas eu sinto uma diferença tão grande do dinheiro que eu recebia, do dinheiro que o cara não queria pagar para o escritório de direito e o escritório não queria pagar para mim como estagiário. É tão diferente do dinheiro que hoje o mentorado escolhe pagar para mim voluntariamente e com um sorriso no rosto. Tem uma diferença do dinheiro que vem chorando e do dinheiro que vem sorrindo. Você percebe, sente isso? Sim, é uma coisa muito interessante. Durante muito tempo ao longo do meu caminho, eu dizia para as pessoas, ninguém vem no meu escritório e diz assim, eu tenho uma notícia maravilhosa, vamos sentar, vamos tomar um cafezinho. Não é. É sempre desastre. Assim, para eu ser contratada, ou alguém morria, porque eu tinha que fazer um inventário, ou alguém lesionou alguém num contrato, ou o marido prejudicou a mulher, ou a mulher prejudicou o marido, ou houve desamor, porque mesmo as separações acontecem, casamentos terminam, mas quando não existe esse processo ruim, o advogado é quase desnecessário, porque eles entram na sua frente, foi embora, e esse te paga... Eu brinco, o advogado, ele resolve todos os problemas que não existiriam se os advogados não existissem, né? Então assim, aí ele faz aquela questão, resolve, pronto, acabou, a pessoa vai embora feliz, pagou. Fora isso, é o tempo inteiro. Agora, com a mentoria, com a tutoria, com o processo de coaching... É diferente. A pessoa vem te procurar e ela vem e ela gosta de estar com você, ela quer estar com você. Há pessoas que querem estar com... Tem gente que fala, não, mas a gente não pode pagar para continuar. Eu falei, não, eu não sou terapeuta. Né? Aqui é um resultado. Se você atingir o resultado, tudo bem. Agora eu estou vendo essa mentoria de 1 ano. Mas eu não tinha pensado nisso ainda. Porque há pessoas que falam assim, eu gostaria de falar com você de vez em quando. Eu tenho uma cliente que me ligou um dia e falou assim, eu posso... eu estou com uma coisa aqui que está me incomodando, posso falar com você? Você me dá uma ajuda? Eu falei, claro que sim. Ela falou, quanto você cobra? Eu falei, X. Ela falou, eu pago. Para cliente você não diz não, você diz o preço. E um caminho tortuoso que às vezes o mentor segue é essa comparação com o terapeuta, né? Sim. Isso que você falou, eu não sou terapeuta, Tudo bem, mas você é mentora. E o mentor pode sim ter um trabalho continuado. Existem 2 tipos de mentoria, né? Se eu for entrar no fundamento da coisa. Mentoria de resultado específico, que é um acompanhamento que leva a pessoa de um ponto A específico a um ponto B. Por exemplo, como começar do zero. O cara não tem uma oferta no ar, e aí ele coloca uma oferta no ar. Acabou. São 8 semanas. Tem gente que leva mais do que 8 semanas. Tem gente que leva menos do que 8 semanas. O objetivo é a pessoa colocar a oferta no ar. E é mensurável. Auferível, como você falou. Né? Dá pra auferir. Né? Então, ou o cara botou a oferta ou não. Ou a gente chegou naquele ponto B ou não chegou.
Só que existe um outro tipo de mentoria, que é o tipo de mentoria de acompanhamento não linear. É o tipo de mentoria de maestria, da pessoa que está querendo alcançar o máximo do jogo dela. Então não é que ela quer, por exemplo, colocar uma oferta no ar. Ela quer, se ela tá do zero, ela quer botar a oferta no ar, mas depois que ela fez os primeiros R$1.000, ela quer fazer os 10. Depois que ela fez os 10, ela quer fazer os 100. Depois que fez os 100, quer fazer 1 milhão. E depois 10 milhões, e assim vai. Não tem limite. Ou o cara que quer aprender a desenhar. O cara não sabe desenhar frutas. E aí ele pode contratar uma mentoria de como desenhar frutas. E agora ele desenha frutas. Mas depois que ele sabe desenhar frutas, será que ele não pode entrar numa mentoria continuada para desenhar uma fruta cada vez mais realista? E não tem limite. Não existe limite. Se existem processos limitados no tempo e no resultado, com início, meio e fim, processos que são de transferência de conhecimento ou de acompanhamento para um ponto específico, isso é muito claro e óbvio. Mas se esses tipos de entrega existem, por que não olhar para entregas que não dependem de um final? Eu estou falando de uma mentoria que tem início, pode até ter meio, mas que não tenha fim. Entendi. Tem gente que acompanha há mais de 10 anos com o meu negócio. Faz sentido? Claro. Então, você fazer essa comparação, não, mas eu não sou terapeuta. Tudo bem, mas você pode também ter um trabalho continuado se você encontrar alguém que está comprometido a cada ano viver uma vida mais plena. Entendi. Faz sentido? Lógico. Então você pode ter um processo inicial, que pode ser esse programa de 100 mil o ano, mas depois que a pessoa completou, ela já tem um mapa. Mas o que vai garantir que ela vai seguir vivendo de acordo com aquele mapa? Ela tá nessa sua mentoria continuada, pode ser um indício, algo que aumenta as chances de a pessoa seguir aquele mapa. Na verdade, o aferimento do caminhar fica mais potente e eu crio novos caminhos, né? Total. Porque o processo, esse processo que eu tenho hoje, ele não é estagnado. Existem tantas outras coisas acontecendo, tantas novidades acontecendo e desenvolvimento de novos aprendizados, novas linhas, que pode ser, olha, não tinha pensado. Olha aí, você me dando outra sacada milionária. Eu não tinha pensado nisso. Eu já tinha chegado na de 1 ano e já tinha achado que era. Olha, gostei da ideia. Esse 1 ano, que é o máximo que você está olhando agora, ele pode ser só o começo dos relacionamentos que você vai criar a partir daí. Entendi. E eu vou falar uma coisa. É o mentorado que cria o mentor. Não é de cima para baixo. É o filho que faz o pai. É o filho que faz a mãe. A mãe não é mãe sem o filho. É o filho que faz a mãe. A gente tem essa impressão de que a mãe faz o filho, porque ele fica ali 9 meses e tal, né? Não. Sem o filho, a mãe não é. Não existe mãe. É o filho que cria a mãe. Da mesma forma, é o mentorado que cria o mentor. Eu não tinha essa visão de longo prazo. Foram mais de 10 anos atrás. Foi mais de 10 anos atrás que essa mudança aconteceu na minha cabeça. E não veio de mim, veio do Miguel. O Miguel, tô falando do Miguel Cavalcante. Inclusive, tem episódios do Miguel Cavalcante aqui no VDcast. Se vocês quiserem assistir, vale a pena. O Miguel, ele passou por um processo de consultoria comigo. Isso antes do Mastermind existir. E nesse processo de consultoria, ele queria fazer um lançamento, era o primeiro lançamento dele. E ele é um cara que serve o mercado do agro há muito tempo. Especificamente a galera da agropecuária. Ele ajuda questões familiares, de liderança e de marketing também nas fazendas. Para as fazendas serem lucrativas, para as fazendas serem uma fazenda referência, uma fazenda que manifesta o propósito do seu dono e que perpetua gerações, né? Ele criou um programa, na época chamado Agrotalento, que é um programa de desenvolvimento pessoal e comunicação para donos de fazenda. E ele teve essa uma consultoria comigo. Na época eu cobrava R$10.000 a hora de consultoria. Ele queria uma segunda hora. Ele, Vitor, posso pagar a segunda hora, os R$10.000? Eu falei, cara, não. A gente só precisa dessa uma hora. E não é que eu não queria os R$10.000. Na altura fazia muita diferença para mim. Tava longe de ter o resultado que eu tenho hoje. Só que ele não precisava. Então por que eu vou vender pro cara um serviço que ele não precisa? Então eu falei, não. E ele falou, Vitor, você não sabe, mas você conquistou um cliente de R$1 milhão. Eu falei, mas como assim R$1 milhão? Depois ele entrou no Mastermind. O Mastermind é esse meu programa de 120 mil por ano. Mas na altura custava muito menos. Eu falei, Miguel, eu sei fazer conta, né? Você pode ser cliente, mas você não é um cliente de R$1 milhão. Ele falou assim, cara, você não sabe por quantos anos eu quero ser cliente? Naquela hora, caiu a ficha para mim. Naquela época, a oferta, o Mastermind antes de ser 120 foi 100. Antes de ser 100 foi 80. Antes de ser 80 foi 70. Antes de ser 70 foi 50. E lá atrás, quando eu comecei, foi R$30 mil. Minha primeira oferta. E já era assustador, né? Era uma coisa que pra mim era tipo muito caro demais. Era uma coisa que eu não acreditei quando eu desenhei a oferta, né? Mas primeiro você pensa na sua cabeça, depois você manifesta no mundo através da sua palavra e depois ela acontece e vira verdade. Quando o Miguel falou, Vitor,
você não sabe por quanto tempo eu quero ser cliente. E se eu for cliente por 30 anos? Cara, na boa, eu não tinha 30 anos de idade. Eu tenho 36, vou fazer 37 agora, né? Na altura que esse episódio vai ao ar, eu já fiz 37. Quando você faz 37? Julho. Ah, julho? Eu faço domingo. Você falou. 61. Você falou. E eu sou de julho, 22 de julho. Então, a gente tá gravando só pra datar isso aqui, junho de 2023. Então, isso vai ao ar provavelmente julho de 2023, né? Cara, quando o Miguel falou, eu quero ser cliente por 30 anos, eu não tinha 30 anos de idade. Eu não tinha 30 anos de vida. E o cara falou que quer ser meu cliente por 30 anos. Não sei se vai ser, mas ele falou. E no momento que ele falou, ele me criou como esse mentor que olha 30 anos à frente. Num mercado que a galera não consegue ver 30 dias à frente. Ele me transformou. Sacou? Entendi. Então, é o mentorado que cria o mentor. Então, não vai partir de você essa visão de ter o cara que vai seguir com você. É o seu mentorado que vai falar assim, ei, Raquel, eu quero mais. Eu gostei desse processo. Tem mais. E eu aprendi que para cliente você não diz não. Para cliente você diz o preço. Sim. E é assim que você constrói uma vida de mentora. Essa parte é tá vendo? Nova sacada. Adorei. Porque realmente não tinha me ocorrido. Acontece muito isso na minha vida jurídica, né? Eu tenho clientes de 30 anos. Eu sou advogada há 33. Aí. Eu tenho clientes de 30 anos. Eu tenho clientes que pagam só para me telefonar ocasionalmente. Isso. E não achei que pudesse isso na mentoria do Vida Plena, mas se você Qual a me diferença? trazendo... exatamente. Qual a diferença, né? Continua sendo transmissão de conhecimento, continua sendo transmissão de experiência, continua sendo um novo caminhar. E eu ainda alucino que eu posso ir além com você. Esses clientes que estão com você há 30 anos, 100% das orientações que você deu para eles foram jurídicas? Não. Então, talvez agora você se perceba como mentora há décadas. Sim, mas você me trouxe isso também, e você me trouxe, na verdade é isso, você me trouxe isso, sabe no dia que você falou do café na Disney, dos seus amigos, o quê? E aí eu vi o quantas vezes eu fui convidada para jantar, para almoçar, para tomar um café. Só que eles não queriam o café, eles queriam o seu cérebro. Exatamente. Eu falei, e aí eu lembro que você disse para mim que ia chegar, em alguns momentos, alguns amigos diziam assim, mas você não era assim. E eu responder, não era. Isso. E já aconteceu 2 vezes. Isso. Né? E aí você também vai fazendo uma seleção natural de quem está com você e quem não está com você. Você não faz, né? Eles que fazem. Isso que é interessante e poderoso. Você não escolheu se distanciar, eles escolheram se distanciar. E tá tudo bem. Correr com quem quer correr, andar com quem quer andar, parar com quem quer parar. Você é a mesma para todas as pessoas. E você tá igualmente disponível para elas. Mas elas escolhem o nível de acesso que elas querem ter e tá tudo certo. Foi muito interessante. Porque eu falei... primeiro, na hora em que você falou, aquilo... Sabe quando dá uma pancada em você? Você fala, gente, isso nunca tinha me ocorrido. E aí, logo depois, aconteceu de uma pessoa me ligou, uma amiga, muito amiga de muito tempo. Eu tô precisando de um jantar com uma amiga. Eu falei, tá, mas o que é? Não, eu preciso conversar, não sei o quê. Tá, mas sobre o quê? Porque se for sobre isso... Não é um jantar de amiga. Agora, se for para falar do meu casamento, do seu, de como a gente tá, de como tá tudo bem, das nossas próximas viagens e tal, é um jantar entre amigas. Agora, se for para tratar efetivamente de algum problema que você tem, que envolva alguns dos meus conhecimentos e capacidades técnicas... Que você pagou para adquirir e que você investiu seu tempo e sua energia, sua vida, na sua carreira para isso. Não é um jantar entre amigas. Aí ela falou, não, é sobre... Eu falei, não, então isso que você quer é uma consulta. Isso. E a consulta custa tanto. Isso. Ai, mas você não era assim, eu lembrei de você na hora. Eu falei, eu não era. Mas eu não disse mais absolutamente nada, porque eu também entendi que o defeito não está em mim querendo dizer que... Tá tudo bem. Tá certo, eu só não sou mais aquela. Tem mais, não me peça de graça a única coisa pela qual eu posso cobrar. Você é mentora, você paga pelo seu conhecimento, pelo seu networking, pela sua experiência de vida. Se ela tem um restaurante, você pode ir lá e se servir de graça da comida dela? Não. Então por que ela pode se valer do seu conhecimento dessa forma? Exatamente. Você tem que criar barreiras, a energia não é infinita. Então você tem que escolher onde você vai colocar. E a forma mais fácil de fazer essa escolha é deixar com que eles escolham. Você coloca um preço. E olha, eu entendo muito isso e para mim é muito fácil separar as coisas. Amizade e negócio. E eu tenho negócio com muitas pessoas com quem eu tenho amizade, e eu tenho muita amizade com muitas pessoas com quem eu tenho negócio. E tem pessoas que são só amigas e não temos negócio. E tem pessoas que só temos negócio, não somos amigos. E tem gente que não tem nenhum nem outro. E tem gente que temos os dois.
Quando eu fui para Orlando, e eu contei essa história do café em Orlando, e eu tô trazendo por contexto, porque a Raquel viveu isso e ela trouxe aqui uma referência anafórica, né? Ela falou de algo que a gente tinha falado antes, né? Mas eu tenho que trazer aqui pra galera do VDcast entender o que rolou. Cara, eu tenho muitos amigos que moram em Orlando. Muitos amigos. E eu tenho muitos clientes que moram em Orlando. E eu tenho muita audiência que mora em Orlando e que não é nem amigo nem cliente, mas que gostaria de ser. E aí, quando eu vou a Orlando, eu aviso nos meus stories e é muito comum as pessoas mandarem mensagem. Ah, Vitor, vamos tomar um café, vamos tomar um café, vamos tomar um café. Pessoas que eu não conheço. Beleza? Eles querem um café, eu mando café na casa deles. Eles não querem um café, eles querem meu cérebro. Só que isso tem um preço. Então, o que eu faço? De novo, eu aprendi que para o cliente eu não digo não, eu digo preço. Então, eu faço uma página de aplicação. E quando a pessoa fala, Vitor, vamos tomar um café? Eu falo, claro. Aí eu mando o link da página de aplicação. Lá na página, a pessoa bota o nome, o e-mail, o telefone dela. Ela diz a questão que ela quer falar comigo. Ela diz por que ela quer participar daquele café, daquela consultoria. Por que ela acha que eu devia tomar esse café com ela. E tem lá o preço. Da última vez eu cobrei R$10.000. E aí eu coloco o preço e a pessoa coloca sim ou não no preço. E ela envia o formulário. Sabe o que eu descobri? Aquelas pessoas ali que falaram que queriam tomar o café, elas não queriam tanto assim. Porque a vasta maioria delas marcaram não pro valor. E algumas até se ofenderam. Eu só queria tomar um café, você está me cobrando R$10.000. Só que sabe o que acontece ao mesmo tempo? Algumas pessoas marcam sim e pagam os 10 mil e vão nesse evento. E, cara, sempre que eu faço, eu já fiz várias vezes, é uma experiência muito gostosa. É por causa dos 10 mil que eu recebo da pessoa? Não, é por causa da entrega da pessoa, né? Cara, os 10 mil hoje, graças a Deus, não fazem tanta diferença pra mim. Na época do Miguel, que eu disse não, fazia. Hoje não faz tanta diferença assim. Só que o que faz diferença pra mim? Eu só gastar o meu tempo com um cara que escolhe gastar os 10 mil pra tomar o café. Esse cara quer. O outro não quer tanto assim. Ah, Vitor, talvez ele não tenha. Não quer tanto assim. Sacou? Uhum. E eu tenho amigos lá. Então eu vou e marco golfe. Eu gosto de jogar golfe. Mas não o golfe clássico, que você entra no carrinho e tem que achar a bolinha. E leva mais tempo pra achar a bolinha do que... Cara, os caras inventaram, lá em Orlando, tem em outros lugares, em Miami, já joguei também, um negócio chamado Top Golf. Meu Deus do céu. Os caras tiraram toda a parte chata do golfe e fica só a parte legal do golfe. Então, imagina um golfe meio boliche. O negócio é o seguinte... São 3 andares e em cada andar tem várias baias. E na sua baia tem vários tacos de golfe diferentes e tem uma maquininha que cospe uma bolinha. Você pega a bolinha, você bota no pininho e aí você bate. Você tem um campo que é compartilhado com todo mundo e você vê os buraquinhos. E aí você vai mirando nos buraquinhos e jogando. E aí tem uma tela de computador que mostra, porque cada bola tem um tracking, tipo de GPS. E aí você vê se acertou ou não. Você consegue saber os pontos que você fez. E aí se acertou, você joga de novo, os pontos multiplicam. Tem vários jogos diferentes. E aí a galera fica ali enquanto bebe e come e é servido ali. Então, tem uma pessoa batendo e as outras conversando e trocando ideia. É a forma que eu gosto de encontrar os meus amigos quando eu tô em Orlando. Sacou? Uhum. E aí, eu convido os meus amigos com quem eu tenho negócio também para as 2 oportunidades. O golfe e o tal do café, né? A imersão comigo. Alguns amigos escolhem ir nos 2. Só que a imersão eles pagam os 10 mil. E o golfe, eles não pagam. Eles pagam só dividir a conta lá. Sentou, sorriu, a conta dividiu. Sim. Sacou? E tem amigo que fala, não, na imersão não tenho interesse. Quero só ir no golfe. Aí vai só no golfe. E tem amigo que fala, cara, no golfe eu não vou poder ir, mas a imersão eu quero. E pagam a imersão e vão na imersão. E o mesmo amigo, eu trato como amigo aqui, no golfe, dos amigos, e como cliente aqui. E pra mim é muito fácil ver a diferença. Só que tem outros amigos que escolhem se ofender. Ah, Vitor, eu queria a imersão, mas você vai cobrar de mim? É claro que eu vou cobrar de você. É o meu trabalho, pô. Mas pra jogar golfe, eu não cobro pra jogar golfe. Sacou? Agora vem a parte mais maluca de todas. No golfe, quais assuntos são permitidos? Todos. Todos. E se eles me perguntarem de negócio no golfe, eu vou responder. Vai, porque é automático. É isso. E eu não falo, não, essa pergunta eu não respondo. Não tem isso, cara, não tem. Só que eu gosto de separar as coisas só pra eu ter clareza. E aí a pessoa escolhe. Ah, Vitor, eu quero só o golfe. Ah, Vitor, eu quero só o encontro de negócio. Ah, Vitor, eu quero os 2. Ah, Vitor, eu não quero nenhum. Só que isso foi tão libertador pra mim, porque eu não tenho que escolher. E aí, fulano, eu faço isso, aquilo. Fulano, não, eu convido todo mundo que eu gosto pros 2. E eles escolhem, sirvam-se, eu tô disponível. Cara, isso me libertou, isso foi mágico. Sim, claro. Porque isso primeiro te orienta do que ser feito, né? Segundo, com quem ser feito. Isso. E um maluco que quer se enfiar no meu golfe não pode, porque o golfe é pros amigos. Mas uma pessoa que eu não conheço e me segue e gosta do meu trabalho pode pagar os 10 mil e não encontra os negócios.
Perfeito. É um filtro, cara. A sua energia, ela é finita. O nosso tempo aqui é finito. Então a gente tem que escolher com sabedoria como que a gente usa. Sim. E não estou dizendo que cobrar é a forma perfeita de fazer isso. Mas é a forma mais justa que eu conheço. Principalmente quando você está transmitindo conhecimento. Principalmente quando você levou anos para ter aquele conhecimento. Porque você trouxe a analogia do restaurante. Você imagina, eu monto um restaurante hoje e todos os meus amigos vêm comer de graça no meu restaurante. Eu vou quebrar. Pois é. Mas eles não pedem. E isso que é interessante, né? Se você tem um restaurante, eles não pedem pra comer de graça. Se você tem uma loja de roupa, eles não pedem pra ir lá e se vestirem com as suas roupas de graça. Mas quando você tem um conhecimento, por algum motivo esquisito, eles acham que eles podem se servir. No mundo jurídico isso acontece muito. Mas a senhora vai cobrar consulta? Não, vou cobrar ingresso, porque eu sou um show de pessoa. Ah, aí é bom demais, cara. Porque é isso, né? A pessoa... Aí, escuta, você vai transmitir informação. Não, mas eu só quero uma informação. Olha, informação é se você pedir o nome da rua, pedir orientação territorial, orientação geográfica. Se for matéria jurídica, é consulta. Isso. E se não gostar, azar. Pô. Vai procurar sua turma, me deixa caminhar, né? Agora, na mentoria está sendo a mesma coisa. Porque na verdade é o que você disse, durante muito tempo eu fui mentora sem me dar conta que era mentora. Durante muito tempo eu fiz terapia, entre aspas, de casal, sem saber que eu estava fazendo terapia de casal. Porque acontecia muitos anos no escritório do casal chegar para se divorciar e depois de 2 sessões o casal se reconciliar. Por conta do processo, do mentorar mesmo. Então, eu acho que eu sempre tive uma coisa meio professoral, meio didática, de transmitir conhecimento, de transmitir exemplo, de transmitir experiência. E agora eu tenho consciência de que isso vale muito. E não vale tanto para mim, pelo que eu faço, por tudo que eu aprendi, mas sim pela transformação que gera em você. Total. Então, vale muito. Eu entrego valor, né? E é muito gostoso constatar essa entrega. Então, por que não receber? É o que você falou, eu estudei pra caramba, eu vivi um monte de coisa, eu vivi dores horríveis para saber lidar com dores. Eu tive perdas insuportáveis ao longo da vida para saber lidar com a perda e para conversar com aquele que perde. Mas você tá vendo o que você tá fazendo? Você está justificando, né? Não, Mas o dono do restaurante ele não tem que justificar. É, verdade. O dono da loja de roupa não tem que justificar. E por que motivo desgraçado, por causa do conhecimento, ele ter essa sensação de que ele pode ser transferido de forma mais fácil e por ele ter essa característica, eu tenho esse copo, se eu te dou esse copo, você tem um copo e eu tenho 0 copos, mas se eu tenho uma ideia e eu te dou essa ideia, você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, então a gente tem juntos 2 ideias, a ideia se multiplica, né? O conhecimento se multiplica. Por que então tem essa ideia de que ele deveria, de alguma forma, ser gratuito? É muito doido, né? Eu acho que tem a ver com a volatilidade, né? Sim. Porque ele é volátil. A gente conta, por exemplo, nós dois estamos falando aqui de uma porção de coisas. Todas as pessoas que estão ouvindo aqui agora estão aprendendo com o que nós dois estamos falando. As pessoas que ouvirem esse podcast aprenderão com o que a gente está falando. Infinito. Então, é um reverberar. Talvez por isso as pessoas deem menos valor à transmissão de conhecimento. E mais, a gente vive na atualidade a transmissão fugaz de conhecimento. Excesso. Então, fica isso mesmo. Acaba até havendo uma desvalorização. É isso, mas eu não vou pactuar com isso. Pode ser para os outros, para mim vai ser diferente. E agora, mentorada, filho, me aguarde. Eu vou ficar insuportável. É poderoso, né? E mais importante, a gente está vivendo numa época que não é mais informação, é a curadoria. Cara, eu tô no episódio 100 e lá vai fumaça do VDcast. Muito do que eu ensino na mentoria paga, eu tô entregando aqui de graça. Mas olha, você que está em casa, não se engane. Isso não é de graça. É de graça para você que apertou o botão e está assistindo de graça. Mas para mim não é. Isso aqui é pago. Sacou? O time que está ali é pago. Essa câmera é paga. Aquela outra câmera ali é paga também. Aquela outra câmera ali, que é a Raquel que aparece, é paga também. Tudo isso aqui é pago. A edição é paga também. Essa televisão também é paga. Então não se iluda. É de graça para você que está assistindo, está vendo no YouTube, ou está ouvindo no Spotify, ou qualquer outra plataforma. Mas para minha empresa, a gente paga para isso. A gente distribui isso. Cara, são mais de 30 colaboradores. Isso tudo custa dinheiro. E eu não faço isso porque eu sou altruísta ou bonzinho. Eu faço isso porque milhares de pessoas assistem gratuitamente e a cada episódio que eu faço tem alguém ou alguém que escolhe se tornar cliente. Eu sou tipo o Robin Hood do marketing digital. As pessoas que podem pagar, me pagam para eu poder entregar de graça para quem não pode ou quem escolhe não pagar. E, de novo, correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Eu não tenho como escolher como que a minha mensagem vai chegar na casa de cada pessoa ou na cabeça de cada pessoa. Eu escolho ser semente.
E vai ter gente que vai escolher ser solo fértil e gente que vai escolher ser solo árido. Solo árido, a semente cai, o sol queima, o vento leva. Solo fértil, cara, a mesma semente que ali não deu em nada, aqui ela chega e faz a diferença. Da mesma forma, esse exato podcast, para algumas pessoas vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Algumas pessoas ouviram a primeira frase, ai meu Deus, que coisa estranha, e não vai estar ouvindo. Outra pessoa vai chegar até aqui e vai falar, cara, algo do que eles estão falando faz sentido, eu quero conhecer mais. De novo, correr com quem quer correr, andar com quem quer andar, parar com quem quer parar. Eu não posso controlar, não tem como escolher. Milhares de pessoas vão escutar. Eu estou semeando. Elas que escolham que tipo de solo que elas vão ser. Faz Exato. sentido? Claro que sim. E isso vem de encontro também àquela outra analogia que é eu posso decidir quem eu sou, como eu sou e o que eu entrego. O que o outro recebe, eu não tenho nenhum poder sobre isso. Exato. E não posso carregar culpa ou responsabilidade. Eu faço o meu melhor. Exato. E está pronto. Está entregue, está dado. Produto dado, produto feito. Agora, reitero, você realmente me botou para andar. E andar assim, com leveza, com as pessoas aceitando, com sendo muito mais acessível à conversa, com as pessoas dizendo, ai, deixa eu ouvir um pouco mais sobre isso. Diferente de, ai, não quero nem ouvir falar disso. E você falou, as pessoas aceitando, né? Não todas, né? Não. Algumas pessoas aceitando. E as pessoas que não aceitam, você aceitando que as pessoas não aceitam. E tá tudo bem, isso é muito poderoso também. Né? Mas quando eu entrei no Vida de Mentor, você disse uma coisa muito, muito importante. Você disse que muitas pessoas sairiam do processo mentores e se dariam bem. E outras não. E tá tudo certo. Sim. Porque a tua entrega é a mesma para mim Isso. e para todas as outras pessoas. A entrega é igualzinha. Isso. Não é que a Raquel recebeu a entrega maravilhosa, não sei o quê, e a Marina recebeu a entrega meia boca. Não. A entrega é a mesma. Agora, o que a Raquel fez com a entrega que ela recebeu, o que a Joana fez com a entrega que ela recebeu, o que o Pedro fez com a entrega que ele recebeu, é responsabilidade de cada um. Cada um. E isso é muito importante, isso é muito libertador. É libertador pro mentor também. Eu entrego o meu melhor sempre. O que a pessoa vai fazer com isso é com ela. E o mérito é dela. É se dela. ela implementa e tem Sim, resultado. O resultado é dela. Eu tive, lá atrás, quando eu era coach, eu tive um coach que mentiu para mim o processo inteiro. Ele fingia que estava executando o processo. E eu descobri depois. E aí eu fiquei assim, falei, gente, qual o sentido disso? Gastou tempo, energia para enganar a mim? Não, mas eu não perdi nada. É porque eu não perdi nada. Então, eu acho que é isso. A minha entrega é a melhor entrega. O que o outro vai fazer com essa entrega, não importa. É o mesmo caso. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo e você não gostar de mim. E eu não posso fazer nada. Isso. Esse é seu, não é meu. Então, essa não preocupação com o que o outro vai fazer, com aquilo que eu entrego, ou com os olhos que ele me vê, ou com a forma dele olhar para a minha forma de viver, eu não tenho nenhum controle sobre isso. É isso. E saber que não tem controle é libertador também, né? Eu não tenho nenhum controle sobre isso. Eu vou continuar vivendo, vou continuar entregando aquilo que eu acho certo, do jeito que eu acho certo, e tá tudo bem. E tá tudo perfeitinho, na melhor forma de viver, com o melhor... Tá tudo certo. Maravilhoso, né? É. Raquel, aqui no VDCast, em todos os episódios eu faço questão de que as pessoas conheçam uma pessoa brilhante, e é você, mas ao mesmo tempo eu faço questão que todo mundo saia com algo prático, algo que eles possam executar imediatamente. Então, imagina que eu quero que daqui a 1 ano, você vai no Deimásio agora, né? Vou. Então, imagina que no Deimásio do ano que vem, você encontra alguém e a pessoa fala, nossa, você é a Raquel. Eu lembro daquele episódio do VDCast. Inclusive, ali no finalzinho, você falou para eu fazer tal coisa e eu fiz e olha aqui meu resultado. O que você pode trazer de ordem prática, implementável imediatamente para transformar a vida e o negócio das pessoas que estão escutando a gente aqui? A primeira coisa, você está presente na sua vida? Porque a pior solidão que existe é quando eu não estou presente na minha vida. E o que é estar presente na sua vida? Quando você está com a sua mulher, você está com a sua mulher? Quando você está com seu filho, você está com seu filho? Quando você está no seu trabalho, você está no seu trabalho? Esteja presente na sua vida. E me conta, daqui a 1 ano, como foi a experiência de estar presente na sua vida.
Estar presente com a mãe, estar presente nos contextos que não são tão agradáveis, estar presente nos contextos que são maravilhosamente agradáveis, estar presente. Porque na atualidade nós temos estado distante de nós mesmos, distante da nossa vida, ou com um pé no passado, ou com um pé no futuro, deixando essa coisa valiosa que é o nosso presente passar batido. Poderoso pra caramba. Muito poderoso. Se tivesse uma forma de medir quantos % do tempo você está presente fazendo o que você está fazendo, né? Porque a mente, ela divaga. Você está aqui e de repente não está. Quem está ouvindo esse VDcast está ouvindo não com atenção plena. Isso vale dizer, né? E é muito legal fazer essa distinção. É pouco provável que a pessoa esteja agora ouvindo, ou vendo e ouvindo ao mesmo tempo e tomando notas e fazendo só isso. A maioria das pessoas que escuta tá ou na academia, ou tá dirigindo de um lugar para o outro, né? Em transporte, ou tá no avião. Inclusive, eu fico com essa pergunta para você. Se você topar me responder, tira uma foto aí, tira um print do Spotify ou do YouTube e me marca lá no Instagram, ou me escreve lá no Instagram, @VictorDamasioOficial, e me fala se você tá ouvindo na esteira, se você tá ouvindo no avião, se tá ouvindo no carro. Eu quero saber. É importante para mim. Escreve para mim que eu quero saber e eu mesmo vou responder você. Show? Então, e olha, eu posso dizer para vocês, não tá presente, né? E eu posso dizer para vocês, o Vitor responde mesmo. Respondo. Não é falácia, tá? Respondo. E, ó, não tô criticando, ou culpando, ou julgando quem faz multitasking. Eu faço isso muito também. E, cara, se o cara tá dirigindo e ouvindo, ele tem que estar com a atenção dividida. Ele pode estar escutando, mas ele tem que estar de olho na estrada. Mas, quando a gente tá lidando com outras pessoas, cara, eu acredito que a atenção plena faz muita diferença. E que é o mínimo que a pessoa merece. E que se a pessoa não merece a sua atenção plena ali, talvez ela não merecesse nem a atenção, mais ou menos. Faz sentido? Sim, talvez você nem tivesse que estar ali. Sim. Agora, o que a gente vê muito é aquela pessoa merece. Você quer estar ali, mas você se distrai e não está. E aí aquele tempo passa. E você perde coisas incríveis, coisas importantes. Né? Você perde a primeira letra do teu filho. Você perde, porque às vezes o seu filho está aqui fazendo um rabisco e você está aqui no teu celular, e aí quando você olha, o teu filho já fez, já perdeu, ou já levou para mostrar para a mãe, você não estava presente. Então, esteja presente na sua vida. Eu ouvi uma metáfora essa semana que eu achei muito importante, eu só não vou lembrar o nome do rabino. Era um rabino no leito de morte. E o rabino estava muito assustado com a possibilidade de morrer. E aí um dos discípulos diz, mas Rabi, você é um homem tão sábio, tão incrível, com tanta coisa boa, com tanta realização, está com medo de morrer, né? Por quê? E aí o rabino responde, eu não estou com medo de morrer, eu estou com medo de quando eu chegar do lado de lá. E o discípulo diz, mas por quê? Porque se Deus me perguntar, por que eu não fui Moisés que abriu o mar para salvar o meu povo, eu vou responder para ele, porque eu não sou Moisés. Se Deus me perguntar, por que você não é Abraão, que não fez como Abraão, que criou toda uma linhagem, eu vou responder, porque eu não sou Abraão. Mas se Deus me perguntar, por que você não é, e eu não me lembro o nome dele, eu vou colocar Joaquim, eu não terei como responder, porque eu sou Joaquim. Isso é estar presente na própria vida. E é uma metáfora linda que eu ouvi e que realmente ela veio, né, para consolidar tudo aquilo que eu penso sobre o bem viver. E tem a ver com ser tudo que você pode ser nessa terra, né? Eu faço lives no Instagram às vezes e 100% delas eu termino falando, seja ousado, faça acontecer e lembre-se que a vida é curta demais para você não ser tudo que você veio ser nessa terra. Toda live que eu faço é um lembrete para as pessoas da finitude da própria existência. Pelo menos aqui, né? Sim, porque é o que a gente tem, né? Todas as outras hipóteses são promessas, possibilidades, enfim. Real, eu tenho isso aqui. E eu vou viver da melhor maneira isso aqui. E se eu puder transformar a vida de várias pessoas para viverem o melhor aqui, eu farei isso. Desde que elas queiram, é claro. Maravilhoso. E olha, onde que as pessoas podem saber mais sobre a sua vida, sobre o seu negócio? Onde podem acompanhar você? Eu tenho o Instagram, que é @RaquelNincao. E aí, Nincao, gente, é Nincao.
Tá. É @RaquelNincal. Eu tenho a página do Facebook, eu tenho algumas publicações no LinkedIn, algumas brincadeirinhas no TikTok e tenho o meu canal do YouTube, que também é Raquel Nincal. Em todos esses lugares há alguns conteúdos, algumas coisas. Ocasionalmente a gente abre algumas salas secretas nas quais eu transmito conhecimento. E aí, eu tô aí na rede. E quem quiser saber mais é só me chamar, que eu vou ter um prazer monstruoso para dizer, para explicar, para mostrar, para fazer as pessoas viver plenamente. Que massa. Última pergunta para você. Posso? Claro. Se você pudesse mandar uma mensagem hoje para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo com 100% de abertura, o que você diria? Eu diria, vamos viver? Mas viver de verdade. Viver no tempo, na hora e as coisas, né, e os sentimentos. Porque eu sei que o teu negócio é importante, eu sei que você precisa, às vezes, correr atrás de ganhar dinheiro porque você tem famílias envolvidas nisso. Eu entendo tudo isso, mas eu sei que nada é mais valioso do que viver. Nada, absolutamente nada. Porque se você partir, a tua empresa continua, a tua mulher continua, os seus filhos continuam. Mas você, pelo menos nesse terreno, acabou. Uau. Grato pelo seu tempo para contar para o resto do mundo que o tempo dele está acabando. Eu agradeço muito, é uma oportunidade incrível. E se pelo menos uma pessoa despertou depois da nossa conversa porque o tempo dele está acabando, já valeu muito a pena. É verdade. E você que está assistindo no YouTube e quiser conhecer outras histórias de empreendedores incríveis, eu deixo aqui a sugestão e o episódio do Marcel Scalco, que fala sobre as 9 leis inegociáveis da vida.